Olá! Já parou para pensar por que algumas pessoas querem muito que um relacionamento dê certo, mas parece que elas mesmas acabam sabotando tudo? É uma coisa que intriga, né? E a resposta para isso, olha, pode estar num lugar que a gente nem imagina. Então, nesta nossa conversa, a gente vai fundo nisso. Vamos passar por esses pontos aqui. Primeiro, a gente vai entender que problema invisível é esse. Depois, de onde ele vem, sabe? As raízes dele. Aí vamos ver as cicatrizes que ele deixa no amor e, claro, o mais importante, a gente vai descobrir a chave para quebrar esse ciclo, para curar de verdade e finalmente escrever uma nova história. Bom, vamos lá então. Muitas vezes quando a gente fala de autossabotagem no amor, o problema não começou com a pessoa, sabe? A origem dessa dor, dessa dificuldade, pode vir dos pais, dos avós, às vezes até de gerações bem mais antigas. E aí que está o ponto central. Por que isso acontece? A resposta está no fato de que traumas emocionais, eles podem ser passados de geração em geração de um jeito silencioso. Não é algo que é dito em palavras, sabe? É algo que é sentido. E isso acaba moldando o jeito que a gente aprende a amar, a confiar, a se conectar. Então, para a gente entender melhor, vamos falar do conceito principal por trás disso tudo. Afinal, o que são essas tais feridas herdadas? O tal do trauma geracional é basicamente isso. São feridas emocionais bem profundas que não foram curadas e que acabam passando de pais para filhos. E o ponto-chave aqui, o mais importante, é que essa passagem não é com palavras. Ninguém senta e fala, olha, vou te passar meu trauma. Não. Acontece pelos comportamentos que a gente vê, pelos medos que a gente absorve sem nem perceber e por padrões emocionais que a gente acaba copiando. E o mais impressionante é como isso funciona. Esses padrões, eles se alojam lá no nosso subconsciente. E aí, quando a gente menos espera, tá repetindo histórias de dor, de abandono, de desconfiança, histórias que nem são nossas de verdade. A gente herdou, sabe? É como se fosse um roteiro emocional que a gente segue sem saber. Ok, mas e na prática? Como é que essas feridas invisíveis dão as caras? Principalmente nos relacionamentos. Vamos ver como isso se manifesta no dia a dia. Então, o trauma cria o que a gente chama de mecanismos de defesa. Pensa só, o medo do abandono, por exemplo. Ele pode virar aquela necessidade de validação o tempo todo, sabe? Ou aquela vontade de checar o celular do parceiro, ou um pânico que bate só porque a outra pessoa quer um tempo sozinha. Já o medo de intimidade é aquela pessoa que some depois nos encontros maravilhosos, ou que até sente, mas simplesmente não consegue falar "eu te amo". E a autossabotagem? Ah, essa é clássica. É arrumar uma briga gigante por uma coisinha de nada, bem quando tudo tá indo bem. É quase como se fosse para provar para si mesmo que, no fundo, uma hora ia dar errado. E aqui está a grande e triste ironia disso tudo. Todos esses mecanismos, eles são uma tentativa do cérebro de proteger a gente de mais sofrimento. É um instinto de sobrevivência. Só que tem um problema. Ao construir essa muralha, essa fortaleza para se defender da dor, essa mesma fortaleza acaba impedindo o amor de entrar. Essa ideia de muralhas emocionais ilustra isso perfeitamente. Por fora, o que a gente vê? Pode parecer uma pessoa fria, desconfiada, até controladora. Uma personalidade forte, né? Pensa naquela pessoa que, quando ouve uma declaração de amor, solta uma piada para desviar, para não ser vulnerável. Mas por dentro, o que realmente existe ali é um coração ferido tentando sobreviver. A pessoa aprendeu que, para não sofrer, ela precisa se proteger. Não é um defeito de caráter, entende? É uma estratégia de sobrevivência que um dia foi necessária. Mas olha, tem uma boa notícia. E é uma notícia muito importante. Esse ciclo não é uma sentença para a vida toda. Não precisa ser assim para sempre. Existe uma chave para virar esse jogo, para mudar essa história. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Chega de focar só no problema, vamos para a solução. Essa frase é um ótimo exemplo. Quantas vezes a gente não ouve coisas do tipo, na minha família casamento nunca dá certo, ou homem da minha família não presta, mulher da minha família só sofre por amor. Isso, gente, é um sinal de alerta gigante. É um padrão que se repetiu tanto que virou uma crença, uma verdade absoluta. E aí essas frases viram regras invisíveis. E o que acontece? A pessoa, sem nem perceber, acaba escolhendo parceiros que não estão disponíveis ou interpreta qualquer briguinha como o começo do fim. Tudo para, no fundo, confirmar que a tal regra da família estava certa. E aqui está o ponto de virada. A solução começando a aparecer. O primeiro passo, o mais fundamental de todos, é a consciência. É ter a coragem de olhar para a história da sua família e se perguntar, peraí, que padrões eu vejo aqui? Que comportamentos eu estou repetindo sem querer? Que dores será que eu carreguei que nem são minhas? Sabe, no exato momento em que um padrão é visto, ele perde a força. A pessoa deixa de ser uma prisioneira dele e passa a ter o poder da escolha, o poder de fazer diferente.
E uma vez que essa consciência desperta, um novo caminho se abre, o caminho da cura. E essa cura, gente, ela tem um poder de transformação que é imenso. Não só para quem está se curando, mas para todas as gerações que vêm depois. Mas é muito importante a gente alinhar o que significa cura emocional. Curar não é esquecer o passado, até porque isso é impossível. Curar é olhar para esse passado, entender o que aconteceu, o impacto que teve, mas sem deixar que ele controle o seu presente. É sobre integrar a sua história e não mais ser controlado por ela. E quando essa cura acontece, os resultados são muito poderosos. A pessoa reaprende a confiar, algo que o trauma tinha roubado. Ela encontra espaço para expressar o que sente de um jeito saudável. E talvez o mais difícil e o mais bonito. Ela finalmente aprende a receber amor, sem medo, sem desconfiança, sem sabotagem. E para mim, essa é a mensagem mais forte de todas. Pensa nisso. Uma única pessoa, ao fazer o seu trabalho de cura, pode ser o ponto final numa corrente de dor que atravessou a família por, anos, décadas. Essa pessoa se torna a geração que vira a chave, que muda o rumo da história. E é assim que a gente chega nesse ponto final, que na verdade é um ponto de partida. O foco sai do passado e vai todo para a construção de um futuro diferente, a criação de um novo legado. Isso muda toda a perspectiva, né? Na maioria das vezes o problema não é o parceiro atual, não é o relacionamento em si. O problema é a bagagem invisível, são as feridas que cada um carrega para dentro da relação. Por isso, se curar é o maior e melhor presente que alguém pode dar para si mesmo e para qualquer relacionamento que venha a ter. E eu quero fechar com essa reflexão. Amar de verdade, o amor autêntico, não é sobre repetir a história de dor que a gente herdou. É sobre ter a coragem de pegar a caneta e escrever uma história nova. Uma história sua. Um capítulo de amor saudável que, quem sabe, vai ser um novo e maravilhoso legado para as próximas.